Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês neste dia. Um grande abraço e o poder de Deus esteja sobre sua vida. Hoje nós vamos falar sobre o 11º milagre de Jesus Cristo. Trata-se do paralítico de Betesda, onde está registrada a leitura em João, capítulo 5, de 1 a 15, onde diz assim o texto bíblico. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, e sábado não te é permitido levar o leito. E respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Vejas que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Somente até aqui. João 5, de 1 a 15. A situação aqui neste milagre é oposta ao milagre anterior daquele paralítico que 4 amigos o levam até Jesus, sobem no telhado e o colocam na presença de Jesus. Aqui, este paralítico, ele menciona que não tem ninguém para ajudá-lo a ele quando ele precisa descer nas águas. Existia naquela época a crença de que um anjo de certo em certo tempo descia e movia as águas. E quem entrasse primeiro nas águas movidas pelo anjo era curado. Por que crença? Porque estes versículos relativos ao anjo foram incluídos na tradução como forma de explicar o porquê de tantos enfermos naquele lugar, e não constam nos manuscritos originais. Sabemos que as pessoas traziam suas ofertas e sacrifícios ao templo, como forma de adoração e arrependimento por seus pecados. Mas ao que parece,
aquela multidão de enfermos não tinha mais recursos para comprar os animais para o sacrifício. Os sacerdotes da época eram gananciosos e não queriam ter prejuízos com esses enfermos. E no caso, parece que foram eles que começaram a dizer sobre a questão do anjo mover as águas. Assim, não teriam despesas e também não ficariam amontoados aquele monte de enfermos à frente do templo. O tanque de Betesda pode ser traduzido como casa de misericórdia. O local ficava próximo à entrada de Jerusalém e possuía 5 alpendres ou 5 descidas, 5 escadas. Provável fosse uma fonte intermitente, ou seja, águas que se moviam sobre uma forte pressão em alguns momentos. Fato é que ali se ajuntaram grande multidão de enfermos, ansiosos pela cura. E Jesus está chegando naquela cidade, Jerusalém, e ele vai passando e olha para aquele lugar. O olhar de Jesus. Jesus vê aquela multidão. Misturava-se aqueles que se dirigiam à festa aos enfermos. E Jesus vai em direção àquele local. Ele vê um homem enfermo deitado. O versículo 6 sugere duas coisas. Que Jesus desenvolveu um diálogo com aquele homem. Ele relatou estar enfermo por 38 anos. Ou, por sua divindade, conhecer os fatos. Então, Jesus pergunta àquele homem: queres ser curado? Vejam a resposta daquele homem. Ele não responde sim, eu quero, mas questiona Jesus sobre o fato de não ter ninguém ajudá-lo a descer as águas. Sua resposta, movida de pergunta e esperando uma resposta de Jesus que viesse ao seu infortúnio, e no mínimo interessante. Ou seja, estou destinado a morrer deste jeito, caso ninguém me ajude. Acredito que ele queria ouvir de Jesus: eu vou lhe ajudar. Não tinha razão para justificar o fato de ali estar. Ao que parece, ele fica incomodado com a pergunta, pois era paralítico e se estava ali, era óbvio que desejava a cura. A reação de Jesus Cristo. Jesus não questionou sobre sua fé ou porquê de sua resposta. Afinal, ele não tinha pedido para ser curado. Ao contrário, contentava-se com sua situação, até que alguém usasse de misericórdia para com ele o ajudasse a descer a água. Jesus diz àquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu imagino a sua reação. Tinha acabado de mencionar que era impossível descer as águas. E agora ele recebe uma ordem: levanta, toma teu leito e anda. Poderia ter respondido: impossível. Não percebe como estou? Fato que o poder da cura estava entrando no seu corpo e na sua mente. Ele reage instantaneamente, fica de pé, toma o leito e começa a andar, e quando percebe, Jesus já se foi por entre a multidão. Aquele homem estava andando e levava o seu leito, e foi questionado pelos judeus que o viram, que não era lícito carregar sua cama no dia de sábado. Ele respondeu:
O homem que me curou também me mandou levar o leito. Mas quem foi este homem? Não sei. Ele se foi na multidão. Porque os demais enfermos não foram curados? É uma pergunta que já ouvi muitos fazerem. É uma pergunta que eu mesmo já fiz. Por que Jesus não curou os demais enfermos? Uma vez que ali tinha uma grande multidão de enfermos sofrendo e padecendo. Nós não temos uma resposta bíblica descritiva como para essa pergunta. Mas opções que nos levam a crer no porquê da atitude de Jesus. Elenquei 5 letras para justificarmos. Letra A. A misericórdia de Jesus sempre foi extensiva a todos. Então não podemos imaginar que não se preocupara com os demais enfermos. Letra B. Jesus estava ainda à festa em Jerusalém, mas já tivera anteriormente algumas dificuldades com os sacerdotes. Talvez não quisera se identificar naquele momento. Letra C. O tempo de Jesus se manifestar publicamente não tinha chegado. Ainda tinha muito ao que fazer e instruir seus discípulos. Letra D. Todas as vezes que Jesus curava alguém, a multidão se acumulava para ver e saber o que tinha acontecido. E esse não era o alvo de Jesus. Posteriormente, Jesus encontra aquele homem no templo e o adverte: vejas que estás curado. Cuidado para que não peques mais e te aconteça coisa pior. Como entender isso? Algumas situações a serem consideradas. 1. Existia na época entre os judeus o entendimento de que as enfermidades eram decorrentes de pecados cometidos. Jesus poderia estar usando este contexto para alertar aquele homem a ter um caminho diferenciado. 2. A consequência do pecado realmente é desastrosa. Vai prejudicar o corpo e a alma. Uma vez no pecado, se torna escravo de Satanás e o corpo passa a sofrer. 3. Jesus já o estava alertando sobre a forma de se viver para conseguir a vida eterna, pois no pecado ninguém herdará o reino de Deus. Então aquele homem, agora sabendo tratar-se de Jesus, passa a anunciá-lo. E os sacerdotes começam a ameaçá-lo por causa de transgredir o sábado. E novamente Jesus precisou sair da cidade. Podemos ter como conclusão a este milagre algumas etapas em nossa vida, com base neste 11º milagre de Jesus, pois o Espírito Santo de Deus continua a agir na terra e na nossa vida e entre nós. Tudo indica que o paralítico foi ao tanque porque já não tinha mais recursos financeiros e dependia agora de conseguir descer as águas, quando movidas por um anjo, como assim acreditavam. Milhares de pessoas gastam tudo o que possuem em busca de resultados da medicina e até mesmo de curandeiros. A misericórdia de Jesus Cristo é para com todos os que sofrem, independente de terem fé nele. Ainda assim pode alcançar o milagre, como foi o caso desse paralítico. Precisamos ser objetivos e diretos nas nossas petições para com Jesus Cristo. Deixar bem nítido os desejos de nosso coração.
pois ele não é o culpado pelo mal que nos aflige, mas o libertador deste mal. Jesus revelou para aquele homem que precisava mudar de vida. Não sabemos o contexto anterior de como ele vivia, mas não poderia continuar no pecado. Assim também é conosco. Não podemos continuar no pecado. É preciso uma mudança de vida para alcançar a vida eterna. Jesus Cristo é o Senhor da vida e dos dias. Ele é livre para agir em qualquer momento, independente de onde estejamos ou o que estivermos fazendo. Acredito que o Espírito Santo de Deus continua a falar conosco e nos motivar a continuar a nossa jornada, pois ainda existem muitos outros milagres a serem compreendidos. Continuo a orar e a pedir a Deus que nos oriente em tudo que for necessário a cada um de nós e que possamos adotar atitudes diferenciadas que venham ao encontro da vontade do nosso Deus Supremo. Que tanto eu como você possa entender o que o Espírito de Deus está falando. Assim, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, que Deus te abençoe grandemente e que possamos continuar a buscar mais da palavra de Deus para nossas vidas. Fiquem com Deus e um grande abraço no nome de Jesus Cristo.